Nossos olhos estão em Ti, Jesus. Não esquecemos de Tua cruz, meio de graça e reconciliação, único caminho de volta para o Pai. Nossos olhos estão em Ti, Jesus. Em densas trevas brilhou Tua luz. Tu és de Deus a real revelação. Por isso estamos aqui. Tu tens o centro do nosso encontro. Tens as primícias, todo louvor. Vamos servir-te e engrandecer-te. Recebe a honra, recebe a glória. Tu tens o centro do nosso encontro. Tens as primícias, todo louvor. Vamos servir-te e engrandecer-te. Recebe a honra, recebe a glória, recebe o amor. Tu és Senhor. Nossos olhos estão em Ti, Jesus. Nossos olhos estão em Ti, Jesus. Não esquecemos de Tua cruz, meio de graça e reconciliação, único caminho de volta para o Pai. Nossos olhos estão em Ti, Jesus. Em densas trevas brilhou Tua luz. Tu és de Deus a real revelação. Por isso estamos aqui. Tu tens o centro do nosso encontro. Tens as primícias, todo louvor. Vamos servir-te e engrandecer-te. Recebe a honra, recebe a glória. Tu tens o centro do nosso encontro. Tens as primícias, todo louvor. Vamos servir-te e engrandecer-te. Recebe a honra, recebe a glória, recebe o amor. Tu és Senhor. Nossos olhos estão em Ti,
Jesus. Nossos olhos estão em Ti, Jesus. Não esquecemos de Tua cruz, meio de graça e reconciliação, único caminho de volta para o Pai. Nossos olhos estão em Ti, Jesus. Em densas trevas brilhou Tua luz. Tu és de Deus a real revelação. Por isso estamos aqui. Tu tens o centro do nosso encontro, tens as primícias, todo louvor. Vamos servir-te e engrandecer-te. Recebe a honra, recebe a glória. Tu tens o centro do nosso encontro, tens as primícias, todo louvor. Vamos servir-te e engrandecer-te. Recebe a honra, recebe a glória, recebe o amor. Tu és Senhor. Nossos olhos estão em Ti, Jesus. Nossos olhos estão em Ti, Jesus. Não esquecemos de Tua cruz, meio de graça e reconciliação, único caminho de volta para o Pai. Nossos olhos estão em Ti, Jesus. Em densas trevas brilhou Tua luz. Tu és de Deus a real revelação. Por isso estamos aqui. Tu tens o centro do nosso encontro, tens as primícias, todo louvor. Vamos servir-te e engrandecer-te. Recebe a honra, recebe a glória. Tu tens o centro do nosso encontro, tens as primícias, todo louvor. Vamos servir-te e engrandecer-te. Recebe a honra,
recebe a glória, recebe o amor. Tu és Senhor. Nossos olhos estão em Ti, Jesus. Nossos olhos estão em Ti, Jesus. Não esquecemos de Tua cruz, meio de graça e reconciliação, único caminho de volta para o Pai. Nossos olhos estão em Ti, Jesus. Em densas trevas brilhou Tua luz. Tu és de Deus a real revelação. Por isso estamos aqui. Tu tens o centro do nosso encontro, tens as primícias, todo louvor. Vamos servir-Te e engrandecer-Te. Recebe a honra, recebe a glória. Tu tens o centro do nosso encontro, tens as primícias, todo louvor. Vamos servir-Te e engrandecer-Te. Recebe a honra, recebe a glória, recebe o amor. Tu és Senhor. Nossos olhos estão em Ti, Jesus. Nossos olhos estão em Ti, Jesus. Não esquecemos de Tua cruz, meio de graça e reconciliação, único caminho de volta para o Pai. Nossos olhos estão em Ti, Jesus. Em densas trevas brilhou Tua luz. Tu és de Deus a real revelação. Por isso estamos aqui. Tu tens o centro do nosso encontro, tens as primícias, todo louvor. Vamos servir-Te e engrandecer-Te. Recebe a honra, recebe a glória. Tu
Tu tens o centro do nosso encontro, tens as primícias, todo louvor. Vamos servir-te e engrandecer-te. Recebe a honra, recebe a glória, recebe o amor. Tu és Senhor. Nossos olhos estão em ti, Jesus. Queridos, boa noite. Em nome de Jesus, nós estamos direto aqui no espaço de nossa igreja, Igreja Presbiteriana Boas Novas. Nós queremos dar boas-vindas aos meus irmãos. Nós estamos alegres, felizes por mais um domingo que Deus permite nós estarmos aqui. Nós temos os desafios da nossa vida, os desafios que vêm sobre nós, mas Deus é poderoso para, em Cristo Jesus, nos dar vitória. Deus é poderoso para nos sustentar, para nos fortalecer. Eu quero convidar os irmãos para que estejamos voltados para Deus, pois Deus é o nosso Deus, é o Deus de graça, é o Deus da esperança, é o Deus que em Jesus manifesta seu poder. O Salmo de número 93, retrata a glória, o poder e o esplendor de Deus. As águas, aqui simbolizados, aqui, o bater das águas, o bater das ondas, simboliza luta, simboliza o caos, simboliza as dificuldades dos reinos, mas Deus é soberano, Deus é Senhor, e Ele está sobre todas as coisas. Ele está sobre os reinos desta terra. Então o Salmo 93 exalta a glória e o poder de Deus quando diz assim: o Senhor reina, vestiu-se de majestade. De majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram o seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Portanto, queridos, percebam a afirmação do Salmo: o Senhor reina. O Senhor reina. O Senhor se vestiu de glória, o Senhor se vestiu de majestade. Então, como eu disse, o mundo está firme e não se abalará, porque Deus é Senhor, Deus é soberano. Portanto, eu quero, nesse momento, que nós façamos oração, que nós aquietemos os nossos corações, aquietemos a nossa mente, firmemos o nosso pensamento no Senhor,
sabendo que em todas as coisas Deus é Rei, em todas as coisas Deus é Senhor, Deus é soberano. Eu quero levar a Deus em oração, orando a Deus para que Ele, em nome de Jesus, receba o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. E aí eu vou passar a palavra ao Ministério de Música, que irá nos conduzir em cânticos. Deus, em nome de Jesus, nós, ó Deus, afirmamos à luz da Tua palavra, quando lemos que o Senhor reina. De fato, ó Deus, verdadeiramente o Senhor reina majestoso. Ó Deus, o Senhor reina de forma gloriosa. O Senhor reina, meu Deus, de forma poderosa. O Teu reino, ó Deus, subsiste sobre todas as coisas. E nesta hora, meu Deus e meu Pai, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos e Te bendizemos. Reconhecendo, ó Deus, que os governos dessa terra estão submissos à Tua vontade. Entram reis governantes se levantam, reis governantes caem, e o Senhor permanece para sempre. O Senhor, o Teu trono está firmado para sempre. E nós, ó Deus, somos Teus filhos, Teus servos, criados em Cristo Jesus, ó Deus, redimidos no sangue do Cordeiro. Por isso, ó Deus, nós podemos nessa noite confessar os nossos pecados, porque Jesus Cristo nos perdoa. Podemos, ó Deus, nesta noite lançar as orações à Tua presença com esperança, porque é o Senhor Deus que atende, que ouve as orações. Podemos, ó Deus, ter confiança nos pedidos que nós colocamos apresentando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Deus, sabendo que o Senhor nos preserva, sabendo que o Senhor cuida de nós. E assim, ó Deus, aquietai o nosso coração diante das turbulências do mundo, diante dos bramidos das águas, ó Deus, dos reis e reinos. Nós nos aquietamos. E agora, Deus, nesta hora, reconhecendo a Tua glória e majestade, nós vamos cantar, sabendo, ó Deus, que o Senhor cuida de nós. E nós podemos expressar o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos cantar cânticos assim de louvor e adoração ao nosso Deus. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Bom revê-los. E também aos que estão de lá. A gente não reviu, é difícil esse português nosso, né? A gente não reviu vocês, mas vocês estão nos vendo, né? Então, que vocês venham também a este local para que a gente possa vê-los, né? Às vezes as pessoas vão ficando distantes, né? As questões que nós vivenciamos, nós vamos realmente ficando cada um no seu cantinho, né? Cada um no seu quadrado, mas a gente precisa também de estar junto, né? Fisicamente, sentir o abraço do nosso irmão, olhar no rosto, ver os olhos, e assim a gente percebe também como às vezes está o coração de cada um, né? Mas o Senhor que nos conhece profundamente, para Ele não tem nada encoberto, para Ele está tudo à vista, como dia no meio-dia que o sol está bem nítido, né? E essa canção diz que os nossos olhos precisam estar no Senhor Jesus. Tudo que for essencial, mais importante, que os nossos olhos estejam em Cristo Jesus. São as primeiras coisas. Tudo que for melhor, né, Dona Helena, seja consagrado ao Senhor. As nossas vidas sejam consagradas ao Senhor. O nosso dinheiro consagrado ao Senhor. A nossa família consagrada ao Senhor. A nossa cidade, a nossa nação. Tudo que seja feito para glorificar o nome do nosso Deus. Então, essa canção se chama Primícias. São as primeiras coisas. Vamos cantar. Nossos olhos estão em Ti, Jesus. Não
Senhor, preserva nossos olhos para estarem olhando diretamente para o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Exaltado é o nome do Senhor em todo lugar, em todo tempo, por todos os séculos, eternamente. O Senhor é exaltado. Acima dos céus, acima de tudo, o Senhor é exaltado. Sempre imutável, não tem mudança. O Senhor é santo, Ele é o nosso Deus. Nada vai nos separar do amor dEle. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Glória a Deus. Mesmo sem merecer, mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo. Isso aí. Tu és o mesmo pra
Deus. Amém. Nosso Deus imutável, só Ele, somente Ele é Deus. Nós podemos confiar neste Deus maravilhoso, Criador do universo, soberano Senhor. Em Ti, ó Deus, nós temos esperança. Em Ti, ó Senhor, nós temos segurança. Em Ti, ó Pai, nós temos salvação. Nós Te louvamos, Senhor. Bendizemos o Teu santo nome, pois o Senhor está aqui conosco, presente neste lugar. Obrigada, Senhor, pela vida de cada pessoa que se encontra aqui nesta noite. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que se encontram assistindo o culto. Ó Deus, obrigada por aquelas que ainda verão e ouvirão a mensagem do Senhor. Fala aos nossos corações, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Podem sentar, queridos. Amém. Glória a Deus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos, em nome de Jesus, a vida da Lenora, a participação dela conosco. Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Vai com Deus. Que o Senhor te acompanhe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, queridos. Nós vamos, nessa noite, concluir a exposição de Atos, capítulo 16. Nós vamos para o quarta mensagem, em Atos, capítulo 16. Nós começamos com a mensagem
Nós começamos com a mensagem Paulo tendo uma visão, né? Paulo tendo a visão, e ele foi para a cidade de Filipos, né, da região da Macedônia. Só quero lembrar para os meus irmãos, né, que o apóstolo Paulo ele tem um percurso ali que ele está pregando, anunciando o evangelho na região da Ásia, onde nós podemos situar geograficamente onde hoje é a Turquia. E lembrando que a Turquia também tem ligação com a Europa, né? Tanto é que a Turquia faz parte da OTAN, né? E assim, então, a Organização do Tratado Norte. Mas a Turquia ela está tanto voltada para a região da Ásia, quanto também voltado para a Europa. O apóstolo Paulo, então, ele vai para a região da Macedônia para pregar a palavra de Deus, na região da Grécia. E ali ele anuncia a palavra de Deus. Nós temos a conversão de Lídia, né, quando o apóstolo Paulo traz a sua mensagem, faz a pregação. Né, depois nós temos, consequentemente, após este evento, né, nós temos o apóstolo Paulo repreendendo, né, o espírito daquela mulher adivinhadora. E agora nós vamos ver as consequências dessa ação do apóstolo Paulo, né, da manifestação da glória e o poder de Deus através do apóstolo Paulo, para a libertação dessa jovem. Então nós vamos ler vou ler do verso 19 até o final do capítulo, versículo 40, e aí vamos sempre, como sempre temos anunciado aos irmãos, nós fazemos uma introdução, a gente expõe o contexto em que o apóstolo Paulo anunciou a palavra, e depois a gente procura trazer aplicações para os nossos dias. O que é esse texto, o que a palavra de Deus tem para nos dizer, para mim e para você, nesses momentos difíceis, né, os quais nós estamos vivendo, e como o poder de Deus se manifesta ainda nos nossos dias. Então, Atos 16, a partir do verso 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, eles e todos os seus foram batizados. Então levou-os para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo:
os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem se livrar de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Ó Deus, esta é, Pai amado, glorioso, Pai, a Tua palavra. A palavra, ó Deus, que no decorrer dos anos e dos séculos, ela é pregada, ela é anunciada, e no decorrer dos séculos, dos anos, ó Deus, também a Tua palavra é aplicada aos corações. Por isso, Deus e Pai, nesta hora, com a mesma fé e esperança, nós pedimos que o Senhor nos dê iluminação à Tua palavra e que a Tua palavra, Deus, alcance os corações nessa noite. Ó Deus, os meus irmãos que estão aqui presentes no culto, os meus irmãos que estão também em suas casas, assistindo, ó Deus, a partir da tecnologia que o Senhor nos permite, ó Deus, que essa Tua palavra, Deus, não somente alcance os que estão aqui, os que estão em suas casas, mas tantos quantos, ó Deus, ouvirem a Tua palavra em qualquer lugar, momento, situação e circunstância. Ó Deus, o Espírito Santo, Senhor, é que aplica a palavra em cada coração. Ó Deus, nós estamos alegres, felizes, porque sabemos que o Senhor reina, que o Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, desde a última mensagem que eu tratei com os irmãos, falando acerca de que a nossa missão, a nossa tarefa primeira é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, é pregar a palavra de Jesus. E no contexto em que o apóstolo Paulo vai até a cidade de Filipos, nós temos todo o contexto de uma cidade romana, uma cidade com seus costumes, uma cidade reconhecidamente uma cidade pagã, e esta jovem adivinhadora, ela era uma jovem adivinhadora que estava presa pelo espírito adivinhador. Então nós podemos classificar essa mulher como uma cartomante ou alguém que tenta ler o futuro, e esta mulher, ela era explorada, presa não somente pelos demônios, mas presas também pelas aquelas pessoas que as pessoas que escravizavam esta jovem adivinhadora. É o que nós podemos depreender do texto ao qual nós lemos, e contextualmente ela era então uma adivinhadora que tinha esse espírito de adivinhação, um espírito maligno que estava com ela e a usava como instrumento. O apóstolo Paulo, então, anunciando a palavra de Deus naqueles dias, essa mulher, então, sendo usada por Satanás, ela professa que esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. É interessante que, olhando para as Escrituras, você percebe claramente que os demônios reconhecem quem é Jesus. Em outros textos das Escrituras, nós encontramos a realidade dos demônios confessando e falando quem era Jesus. Por exemplo, em Marcos capítulo 5, os demônios afirmam que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, que Jesus Cristo é Senhor. Então, esse confessar dos demônios é o reconhecimento da glória, do poder e da majestade de Jesus Cristo. Mas agora esses homens, diante do milagre, diante da libertação daquela jovem, agora Paulo e Silas, eles estão diante de uma cidade, diante dos senhores dessa jovem, que leva até os magistrados, que eram responsáveis legais, os responsáveis civis pela cidade. Então agora estes homens
levam Paulo diante dos magistrados, Paulo e Silas diante dos magistrados, e ali eles não observam os direitos legais desses dois homens, pois eles eram romanos. Havia toda uma tratativa jurídica para que os cidadãos romanos fossem julgados e fossem apenados. Então, os romanos tinham todo o direito de uma defesa toda jurídica, de uns parâmetros jurídicos para que eles fossem julgados, para que eles fossem condenados. Mas o apóstolo Paulo, então, eles vão para o confronto, vão para o conflito, não porque eles chegaram pregando costumes. O apóstolo Paulo é muito claro no texto, eles não chegaram pregando costumes, eles não chegaram confrontando as pessoas nas suas práticas. Eles, tão somente Paulo e Silas, eles estavam anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Isso é muito bem apropriado, colocado no capítulo 16, por exemplo, quando Paulo anuncia lá na beira do rio, no lugar de oração, diz a palavra de Deus que quando Paulo pregava, Deus aplicou aquela palavra no coração de Lídia e ela se converteu, tanto ela quanto a sua casa. Mas, portanto, eu quero trazer isso à memória dos meus irmãos, porque é sempre bom nós trazermos a memória, trazermos a lembrança que nós estamos vivendo em um mundo, que nós convivemos com pessoas, que nós convivemos em uma sociedade, os quais essa sociedade tem uma forma de ser, tem uma forma de viver, tem uma forma de se comportar. E aqui a primeira questão, nessa parte introdutória que eu quero que os irmãos entendam, é que a Igreja de Jesus Cristo, ela tem princípios e valores. A Igreja de Jesus Cristo, ela tem suas crenças, ela tem suas doutrinas que são firmadas na palavra, firmadas nas Escrituras, e os nossos irmãos, ou seja, nós que compomos a igreja, nós somos igreja enquanto estamos reunidos, mas também somos igreja à medida que a nossa casa, à medida que a nossa própria vida, ela expressa, então, um culto, a nossa vida expressa adoração, a nossa vida expressa louvor. Então, nesse sentido, nós somos a igreja, não somente a igreja que se reúne, mas a igreja que está em nossas casas, mas também a igreja que anda pelo mundo, anunciando e pregando o evangelho de Jesus Cristo. Mas eu quero deixar bem claro para você, meu querido, minha querida, que nós somos chamados não para primeiramente anunciar costumes. Nós não fomos chamados primeiramente para ser aqueles que vão apontar as ações e práticas das pessoas, pura e simplesmente no aspecto de que isso é proibido, aquilo é proibido, ou que isso, aquilo é permitido. O que eu quero deixar bem claro para meus irmãos à luz das Escrituras é que o apóstolo Paulo, eles sempre tinham a missão de trazer a mensagem de Jesus Cristo, e a mensagem de Jesus Cristo era a mensagem que levava as pessoas ao arrependimento, as pessoas para que elas viessem a crer em Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai, pudesse crer em Jesus, pudesse ser libertado dos seus pecados. Então, a partir da transformação operada no coração pelo Espírito Santo de Deus, as práticas dessas pessoas iriam ser mudadas, essas pessoas iriam sendo transformadas, as suas ações, as suas falas, as práticas dessas pessoas iriam ser transformadas, iriam ser mudadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, que transforma a mente e transforma o coração, para que as pessoas possam entender então que agora elas têm uma nova vida, e tendo uma nova vida, elas têm novas ações, elas têm novas atitudes, novas palavras. Então, meu querido, minha querida, eu quero deixar muito bem claro para os irmãos aqui que nós estamos no mundo, mas nós não estamos no mundo, primeiramente, para pregar usos e costumes. Nós estamos no mundo para pregar a palavra de Deus. Nós estamos no mundo para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Portanto, eu quero que os irmãos compreendam que a primeira acusação contra o apóstolo Paulo e Silas, colocado no versículo de número 20 e 21, não se sustenta, porque Paulo e Silas são levados diante dos magistrados com a acusação de que estes homens estão ensinando costumes
que nós não podemos seguir porque somos romanos. E é interessante, meu querido, minha querida, que tão somente a mensagem de Paulo, tão somente a mensagem de Silas, se nós olharmos para todo o contexto das Escrituras, era anunciando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, se eles são romanos, eles não podem andar ou não podem absorver esses costumes, né, que eles estavam pregando, anunciando, porque quando os apóstolos anunciavam que Jesus Cristo é rei, que Jesus Cristo é Senhor, havia apenas um rei, havia apenas um Senhor, e esse era César. Mas percebam, queridos, que em nenhum momento das Escrituras, da revelação da palavra de Deus, da pregação do apóstolo Paulo, você vê o apóstolo Paulo desviando do caminho que não fosse o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, que não fosse o anúncio da pregação das Escrituras. Portanto, meu querido, minha querida, o apóstolo Paulo aqui, ele ensina, ele demonstra para nós, ele traz para mim, para você, a compreensão de que nós não podemos ser acusados no mundo como pessoas que são censoras de outras. Nós não somos censoras de outras pessoas. Nós não somos pessoas que têm esse poder e essa capacidade de impedir que as pessoas tenham ações ou práticas. Nós não temos esse poder. O que nós temos o poder em nome de Jesus é o da pregação da palavra do Evangelho, é a mensagem da cruz, é a mensagem de poder, é a mensagem de salvação, é a mensagem que cura, a mensagem que liberta, a mensagem que transforma o coração do homem, uma mensagem que faz com que o homem, por meio do Espírito Santo de Deus, que entra, traz o homem da morte para a vida, traz o homem então um coração de pedra, põe um coração de carne, a venda dos olhos é tirada, os ouvidos são libertos para que as pessoas possam ouvir, possam compreender, possam entender a mensagem do Evangelho de Jesus, e elas então são transformadas pelo poder glorioso do Espírito Santo de Deus. Então, meu querido, minha querida, aqui nos versículos 20 e 21, nós temos então, que eu quero dizer para os irmãos, em nome de Jesus, que o apóstolo Paulo e Silas, eles estão sendo acusados de um delito que eles não estavam praticando. O delito deles é tão somente de anunciar Jesus Cristo como Rei e Jesus Cristo como Senhor. Ainda podemos observar, meu querido, minha querida, em segundo lugar, de que a forma com que nós vivemos, a forma com que nós vivenciamos o Evangelho, a forma com que nós damos testemunho de Jesus Cristo, a forma com que nós vivemos o Evangelho de Jesus, a forma santa, justa e piedosa que nós vivemos neste mundo, nós estamos sujeitos a acusações falsas, nós estamos sujeitos a perseguições, nós estamos sujeitos a sermos levados diante dos tribunais. E aqui é claramente, meu querido, minha querida, que Paulo e Silas são presos, são colocados no tronco. Mas o que diz a palavra de Deus é que esses homens, à meia-noite, esses homens estavam cantando, esses homens estavam orando, esses homens estavam clamando a Deus. Então, meu querido, entendam que esses homens, então, ao orarem, esses homens, então, a darem testemunho de Jesus, diz a palavra de Deus que o poder de Deus irrompe, a glória de Deus se manifesta ali naquela prisão, a majestade de Deus, a glória de Deus toma conta daquela prisão, há ali um terremoto, as cadeias se abrem, as correntes são soltas. E ali diz a palavra de Deus, então, meu querido, minha querida, que aquele homem que estava ali vigiando, ele tira a sua espada da bainha para se matar, porque ele respondia com a sua própria vida pela fuga de qualquer um daqueles presos que estavam ali sob os seus cuidados. Mas, meu querido, minha querida, o apóstolo Paulo, então, e Silas, fala para aquele homem, para que ele não pudesse tirar sua própria vida, porque eles estavam ali. Então, meu querido, eu quero, então, em segundo lugar, que você compreenda de que a forma como que nós vivemos neste mundo,
dando testemunho da glória, do poder, da majestade de Deus, pregando a palavra de Deus, nós então podemos sofrer consequências e mesmo estando em aflições, mesmo estando em angústias, conforme a palavra de Deus, Jesus Cristo nos alerta de que nós seremos levados perante as pessoas, mas não tem com que se preocupar, porque o Espírito Santo de Deus vai dar palavras na sua boca. Os irmãos se lembram quando Pedro e João foi levado perante o Sinédrio e eles responderam às perguntas, eles debateram com o Sinédrio e diz a palavra de Deus que eles ficaram perplexos, ficaram admirados, sabendo que aqueles homens eram homens incultos e eles então haviam compreendido que eles haviam estado com Jesus Cristo. Portanto, entendam esta verdade de que a glória de Deus, o poder do Evangelho de Jesus Cristo enche a nossa vida, inunda o nosso ser. Então, a partir daí, querido, nós podemos ter a autoridade de Deus para proclamarmos o Evangelho, para vivermos o Evangelho, para termos vitória sobre aqueles que se levantam contra nós, contra aqueles que se levantam contra a igreja de Jesus Cristo. E a nossa vitória está na oração. A nossa vitória está na pregação, a nossa vitória está no louvor a Deus, mesmo em lutas, aflições e dificuldades. A nossa boca não pode deixar de exaltar a Deus, a nossa boca não pode deixar de elevar a Deus as orações, a nossa boca não pode deixar de levar as orações a Deus acerca dos reis, acerca daqueles que governam, acerca daqueles que têm autoridade, porque sabemos que é Deus que é Senhor, Deus é Rei, Deus é Senhor, então as nossas orações não podem cessar, as nossas orações, o nosso clamor não pode cessar, não pode parar, mesmo diante da dor, da aflição e da dificuldade, nem mesmo da prisão. Então, meu querido, em terceiro lugar, eu quero que você compreenda que gloriosamente o poder de Deus se manifesta, queridos, de uma forma extraordinária. É interessante quando o apóstolo Paulo, ele escreve posteriormente à igreja de Filipos, quando ele estava preso em outra circunstância, ele escreve à igreja de Filipos, aí ele diz, olha, eu estou preso, né? Ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Ele diz isso em Filipenses, no capítulo 1, quando ele escreve a sua epístola aos Filipenses. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Então percebam isso, meu querido, minha querida, de que as nossas dificuldades, as perseguições às quais nós passamos, o diabo, quando vem sobre nós para nos oprimir, para tentar roubar a nossa alegria, roubar a nossa paz, ele não tem esse poder, ele não tem essa autoridade, porque a nossa vida, a nossa alegria, a nossa paz, ela não está atrelada à circunstância da vida, ela transcende a circunstância. Talvez possamos estar tristes, mas como diz o apóstolo Paulo, estamos tristes, mas nós não estamos destruídos. Eu quero também, meu querido, minha querida, que nós possamos compreender de que, mesmo diante das dificuldades aqui demonstradas no texto, nós vemos uma família se converter. Então entenda isso, meu querido, que na sua dificuldade, entenda isso que na aflição da igreja, que na aflição que nós vivenciamos, nos problemas aos quais nós estamos passando, Deus usa toda essa situação, Deus usa toda essa circunstância para o seu louvor e para a sua glória. Aqui nós vemos toda uma família sendo convertida ao poder do Evangelho. Percebam, queridos, que no caos, Deus manifesta a sua glória. Que nas aflições, nas tristezas, nas tribulações, Deus manifesta o seu poder. E aqui nós vemos uma família salva, nós vemos uma família liberta. Eu quero, meu querido, minha querida, então, trazer você para a conclusão do que nós estamos falando nesta noite. Quais as aplicações que eu posso trazer para você à luz das Escrituras? A primeira coisa que eu quero que você compreenda, meu querido, minha querida, à luz das Escrituras, que a sua missão, que a sua tarefa é vivenciar o Evangelho de Jesus Cristo. É você, então, ser tomado, ser encharcado pelo Evangelho de Jesus.
É você ser tomado pelo Espírito Santo de Deus, que de fato o Espírito Santo de Deus está em nós. E à medida, meu querido, querida, que eu e você vivenciamos o Evangelho de Jesus, à medida que eu e você anunciamos a palavra de Deus, anunciamos o Evangelho de Jesus, ensinando as pessoas que Jesus Cristo é Senhor, ensinando as pessoas que elas precisam de passar por um arrependimento, que elas carecem de Jesus, que elas necessitam de Jesus, que na sua dor, na sua vida, ela precisa de Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus faz a sua obra, o Espírito Santo de Deus manifesta a sua glória. E aí, meu querido, minha querida, aquelas pessoas, as pessoas às quais nós achamos que o seu comportamento, que a sua atitude não confere com as Escrituras, elas serão transformadas. Elas serão mudadas. Então, eu quero deixar isso muito claro, porque hoje nós estamos vivendo esse perigo de querer impor sobre as pessoas os meus costumes, impor sobre as pessoas como eu devo proceder no meu dia a dia. E nós não podemos fazer isso, meu querido. O que eu quero deixar bem claro para os irmãos é que a missão da igreja é viver o Evangelho, é vivenciar o Evangelho, é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, anunciando o Evangelho, fazendo discípulos para Jesus Cristo, ensinando a palavra de Deus às pessoas. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, meu querido, eu e você, em nome de Jesus, jamais esqueçamos disso. Que a minha submissão é vivenciar o Evangelho, é ensinar o Evangelho de Jesus, é fazer discípulos para Jesus Cristo. A segunda coisa que eu quero que você compreenda nessa noite, tenha plena certeza e convicção do seu coração, de que vivenciando e vivendo o Evangelho de Jesus, nós estamos sujeitos a vivermos dissabores nesta vida. Nós estamos sujeitos a nos entristecermos nesta vida. Nós estamos sujeitos a passarmos por perseguições nessa vida. Nós estamos sujeitos a que pessoas se levantem contra nós, que pessoas nos difamem diante de outro, diante de pessoas ou diante das autoridades. Mas eu quero que eu e você compreendam, meu querido, que a nossa firme confissão, que é manter o foco em Jesus Cristo, que é manter firme a nossa oração, o nosso propósito, o nosso clamor, a nossa vida piedosa colocada diante de Deus, a vitória é nossa em nome de Jesus. Porque essa vitória já foi garantida na cruz por meio de Jesus. Então entenda isso, queridos, que Paulo e Silas foram à prisão, mas na prisão eles cantavam, na prisão eles oravam, e a glória de Deus se manifesta. Portanto, meu querido, minha querida, eu quero desafiar você, na sua dificuldade, na sua aflição, na sua tribulação, permaneça em oração, permaneça louvando a Deus, permaneça orando ao Senhor, permaneça clamando, permaneça vivendo a vida que agrada o Senhor Jesus Cristo, e a vitória é sua. Haverá libertação na sua casa, como diz o texto. Haverá salvação na sua casa, como diz o texto. Mas eu quero dizer, meu querido, que esta circunstância de vitória, ela começa na minha própria vida. Entenda o que o texto está dizendo. Precisa começar em mim. Eu preciso me levantar, eu preciso agir, eu preciso clamar, eu preciso colocar a minha vida, porque é a minha própria vida no altar, na presença de Deus, no trono de Deus. E depois, a minha família, as demais coisas aqui, o texto diz que este homem creu no Senhor Jesus Cristo, e a sua casa também foi salva, porque a sua família foi batizada, ele se comprometeu com o Evangelho de Jesus Cristo, e a sua vida, a sua casa foi então transformada. Então, meu querido, minha querida, no nome de Jesus, olha só o versículo de número 34. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Perceba quanta alegria mesmo na dor, quanta paz mesmo na dor, quanto contentamento mesmo na dor. Sabe por quê? Porque a glória de Deus se manifestou ali. Então eu quero desafiar você, meu querido, minha querida, que está aqui presente,
Você que está em sua casa nessa hora nos acompanhando, tenha essa certeza. Viva o Evangelho de Jesus. Ande no meio dos feridos, ande no meio daqueles que são tidos como de costumes que a palavra de Deus condena. Ande no meio deles, ame-os. Jesus Cristo, ele sentou e conversou com a mulher samaritana. Jesus Cristo, ele conversou com Zaqueu. Jesus Cristo conversou com aquela mulher que foi pega em adultério. É o mesmo Jesus Cristo que nos usa como instrumento para amar aqueles que são diferentes, para amar aqueles que estão abatidos ou presos pelo diabo, por tantas coisas, por costumes, por práticas. Nós não temos o poder da condenação, a condenação está em Jesus, é Ele que traz a condenação e a absolvição, não somos nós. A nossa missão é pregar e viver o Evangelho de Jesus Cristo, expressando graça, amor e misericórdia. Meu querido, minha querida, eu vou orar nesse momento, encerrando aqui a transmissão, e aí nós vamos imediatamente passar para a Santa Ceia. Assim que eu terminar a oração, eu quero pedir ao meu irmão Ronan que venha até aqui para nós, então, ministrarmos a ceia, servirmos a ceia aos irmãos aqui presentes. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os meus irmãos que estão aqui, que colocar seus nomes, colocar seus pedidos de oração. Eu quero estar sempre lembrando dos meus irmãos enfermos, né? Quero lembrar aqui da nossa irmã Cláudia Kiel, nosso irmão Joaquim, nossa irmã Elma, que passou por um procedimento cirúrgico no seu olho. Quero orar pelo Robert, né, em nome de Jesus. Orar pela família do meu irmão Reinaldo, pelas crianças, que Deus abençoe também a família do irmão Cláudio e da Vânia, seu Ismael, né, tia Adélia, toda a família. Louvar a Deus pelas situações e circunstâncias que Deus tem permitido à nossa vida, mas Deus também tem nos dado a vitória. Orar também pelo seu Saulo, né, nosso irmão Saulo passou por um cateterismo e deve ter que fazer angioplastia. Nós estamos orando por algumas pessoas também que aguardam por cirurgias que ainda não foi autorizada, né, pelo Estado, né, que Deus, em nome de Jesus, abra as portas para essas pessoas. Pessoas também, foi pedido de oração em nossa igreja de uma jovem que sofreu um acidente de moto, né, que está na UTI, né, criança também com H1N1, né, que também foi chegado o pedido de oração. Então, meu querido, Deus é o Deus que pode usar-nos para abençoar estas vidas, abençoar essas pessoas, trazer paz, alegria, libertação, né? E Deus nos usa como instrumento. Então, eu quero terminar com essa oração, para que você, em nome de Jesus, se junte comigo em oração, clamando por essas pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero apresentar diante do Senhor todas aquelas pessoas, ó Deus, que têm estado nos grupos de oração da igreja. Nós temos orado por aquelas pessoas, temos clamado pela vida delas, temos suplicado, ó Deus, por cura, libertação, ó Deus, para que o Senhor abra as portas para cirurgias. Tantas pessoas carentes, ó Deus, necessitando de procedimento cirúrgico. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor sustente, que o Senhor, Deus, meu Pai, dê direção em nome de Jesus. Ó Deus, aquiete os corações, liberte as pessoas da depressão. Ó Deus, em nome de Jesus, abra as portas de emprego. Ó Deus, na circunstância difícil que o nosso país está vivendo, de carestia, de fome, ó Deus, que haja esperança, ó Deus, que haja oportunidade de trabalho, ó Deus, que haja oportunidade, ó Deus, das pessoas ganharem dignamente o pão de cada dia. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoe a saúde, a educação, a segurança. Meu Deus e meu Pai, os governantes que estão sendo eleitos, oh Deus, no dia de hoje, nos âmbitos estadual e federal. Ó Deus, os deputados, governadores e presidente. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua igreja viva o Evangelho de Jesus. Ó Deus, que a Tua igreja pregue, que a Tua igreja ensine. Ó Deus, que a Tua igreja
não tenha perspectiva julgadora em primeiro lugar, mas que a tua igreja, Deus, esteja orando, amando as pessoas, e o teu Espírito vai transformando. O teu Espírito, ó Deus, é que vai transformar as vidas. É o Espírito Santo, Senhor Deus, que vai mudar ações e costumes por meio da pregação da palavra santa do Evangelho de Jesus Cristo. E, Senhor Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Senhor Pai, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo de Deus ser sobre meus irmãos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, todos tenham uma boa semana em nome de Jesus. Estamos encerrando então aqui a transmissão do culto, e aqui nós vamos celebrar a ceia do Senhor logo imediatamente. Deus abençoe.